E aí galera, tudo bem? Sou o professor Aido, professor de Geografia, Atualidades, Geopolítica. Sou professor do Évora Vestibulares e nós vamos trabalhar hoje a resolução do vestibular da UEMS, Geografia 2021. Só para lembrar vocês um detalhezinho, a prova estará embaixo aí disponível para vocês. Vai ter um link aí, vocês vão clicar, vai estar disponível, tá? Você imprime e acompanha com a gente a resolução. Outra coisa também importante que eu gostaria de dizer a vocês, nós do Évora Vestibulares, nós estamos aqui então com cursos online, entre eles o curso de Geografia. Quem quiser depois vai ter um link aí também para você acessar. Eu sou o professor também, que vou trabalhar essas aulas online. E também nós temos o curso presencial para quem quiser vir aqui até o Évora conhecer. Tudo bem, gente? Vamos lá então? Vamos fazer a nossa resolução então. Vamos começar! Primeira questão do vestibular da UEMS, tá, gente? Eu vou colocar aqui pela minha ordem, eu tô sem a ordem certinha que aparecia lá na prova, tá? Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, mas você vai seguindo pela ordem ali. Então a primeira questão é uma questão que fala assim, sobre climograma. O que cai na prova da UEMS? É a mesma banca, gente, a FAPEC, ó. A FAPEC é a mesma banca que faz a prova da UFMS. Então, o que vai acontecer? Eles vão cobrar em geografia questões ambientais, vão cobrar também sempre vão cobrar, na verdade, né, alguma coisa de geografia física, clima, relevo, solo, vegetação, bacia, tá, gente? Sempre alguma coisa desse tipo, tudo bem? Então, o que nós temos aí? Bom, eu pensei que, cara, meu Deus do céu, não dá pra você ter pausado aí, né? Eu vou ver onde dá pra voltar, peraí. Então vamos lá, primeira questão. Banca FAPEC, tá, gente? É a mesma banca que faz a prova do vestibular da UFMS, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Eles vão cobrar de vocês geografia, eles vão cobrar questões relacionadas à geografia física, clima, relevo, solo, vegetação, bacia. Sempre vai cair uma, sempre. Principalmente relacionadas ao nosso país, ao Brasil, tá, gente? Então anotem aí. Outra coisa importante que eles vão cobrar questões relacionadas a problemas ambientais, também cai muito, tá, gente? Algumas questões também relacionadas a fatos sociais. Mas enfim, tá? É uma prova assim que você vai ter às vezes tabelas, às vezes você vai ter um gráfico, outro, um texto, mas dentro desses assuntos que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Ó, de cara, a primeira questão, eu vou seguir aqui pela ordem, eu não lembro aqui qual que é, eu tô com uma folha diferente, mas vai aparecer para vocês a primeira ordem, vocês procurem aí no link que vai ser colocado aí, vai aparecer a ordem certinha ali, ó. Primeira questão é climograma, ou seja, geografia física, conforme eu coloquei para vocês. Ó. Então, na primeira, climograma. O que é um climograma? Climograma, ele é a apresentação de uma característica relacionado vamos colocar assim, à pluviosidade, à temperatura, que fazendo a leitura desse gráfico, eu consigo entender só de olhar qual é a característica desse clima ou qual é o tipo climático que ele possui. Então é um gráfico que vai me representar essas características que eu acabei de falar. Vamos lá então, vamos tentar montar para vocês aí conforme foi colocado aí na figura. Ó, essas barrinhas que eu estou desenhando aqui, ó, elas representam a quantidade de chuvas que existe num determinado lugar. Então sempre quando vocês olharem a barrinha representa então a pluviosidade. Ó. Então tem mais 4 ali. 1, 2, 3, 4, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aí depois sobe aqui a próxima, depois sobe de novo. E aí depois sobe aqui mais um pouquinho, né? Bom, então isso aqui, gente, até coloquei bem grandão aqui, na verdade, vai ficar pequenininho. Esses gráficos que eu coloquei que representam, então, a quantidade de chuva. E a linha ali que vai aparecer, ó, tem uma quedinha ali, representa a temperatura. De um lado, você vai ter a temperatura dada em graus Celsius, né? Acho que aqui está sendo dado do lado esquerdo, tá? E do outro lado a quantidade de chuva dada em milímetros. O que eu vou olhar? Sempre a quantidade de chuvas é importante, porque se você não souber avaliar a quantidade de chuvas, às vezes você vai se confundir com algum tipo climático. Então nesse caso aqui, ó, o mês que chove mais, lá em cima, ó, tá dando 100 milímetros, ó. É o mês que chove mais, ó, 100. Isso aqui dado em milímetros. Aí depois aqui embaixo ele está marcando em torno de 65, né? 60 milímetros, mais ou menos, ó, nessa faixa aqui, ó. Deixa eu olhar ali, 40, 50, 60, né? Mais ou menos ali uns 60 milímetros. Então a média desse clima em relação à chuva, olha só. Você vai ter mês que vai chover 50, 60 milímetros. E o mês que vai chover mais, um mês só, vai chover 100. Aí depois o outro vai chover 80, 70.
1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, quase não chove nada aqui, ó. Você vai olhar, vai estar em torno de 10 a 20 milímetros de chuva, é muito pouco. Qual é o clima do Brasil que nós temos, onde a temperatura média, aí do lado aqui você vai ver a temperatura média dele, está dando em torno ali de 26, 25 graus Celsius, está mais ou menos isso aqui, ó, temperatura média elevada, que é essa linha aqui que demonstra a temperatura média elevada, e durante meio ano não chove nada, e quando chove, chove pouco ainda, gente. Qual é o clima que apresenta essas características? O único do Brasil que você vai ter metade do ano quase sem chuva, o clima semi-árido. Só de olhar aqui eu já teria que saber isso, tá? Se fosse cheio dessas barrinhas aqui, ó, com a temperatura elevada e quase reta, as barrinhas fossem bem altas, acima de 100 milímetros, 200 milímetros, aí seria o clima equatorial. Agora, como ele apresenta poucas chuvas, e quando apresenta a chuva não é tão grande assim essa pluviosidade, então é o clima semiárido, tá, gente? Por essa característica. Aí a alternativa A. Onde que eu vou encontrar o clima semiárido? Na região nordeste, ó. No sertão nordestino, para ser mais específico, tá? Não é em todo o nordeste. Sertão nordestino. Aí ele coloca lá, nordeste, letra A, clima semiárido, com temperaturas médias elevadas, lá 25 para 26 ali, elevada, né? Estáveis, com chuvas escassas e mal distribuídas, ó. Pouca chuva ainda apresenta parte do ano, não é bem distribuído aqui, ó. Tem chuva todo o ano todo, tem período que fica sem quase nada de chuva aqui. Então, correta alternativa letra A. Olha a letra B. Sudeste, clima tropical de altitude, baixa amplitude térmica, as temperaturas são mais baixas e chuvas mais concentradas no verão. O que acontece no Sudeste, gente? Você vai ter chuvas ali, ó, entre mais ou menos 1.000 a 1.250 mais ou menos milímetros por ano, tá? Com essa quantidade de chuva aqui eu nunca vou chegar nisso, tá bom? A letra C, Sul, clima subtropical, tá? Que apresenta ali amplitude térmica elevada, clima com estação do ano bem definidas, ou melhor, geadas são comuns, sim, isso acontece no sul, porém, o que acontece lá eu vou ter uma características de chuvas bem distribuídas. Todas as barrinhas aqui, ó, estarão levantadas, você não vai ter período de seco lá não, chuvas bem distribuídas, então não pode ser também. E na letra D, o norte, que também não daria, porque as barrinhas seriam lá para cima para 200 milímetros, mais de 100, né, em média 200 milímetros por mês, também não daria porque tem período seco aqui. E na letra E, o centro-oeste, clima tropical, que apresenta estações bem definidas, com baixa amplitude térmica anual. O nosso aqui, gente, vai ter uma característica que vai ser quase igual a esse climograma aqui, ó. Ele vai ser mais ou menos assim, ó. Ele vai ter lá o verão chuvoso, aí depois ele vem com o inverno seco. E aí a temperatura faz isso aqui, ó, ela despenca bastante no meio do ano. Não acontece aqui, ó. Aqui você tem uma média de temperatura de 25, 26, aqui a nossa vai cair e as chuvas vão estar em torno de 100 e poucos milímetros, então ele é bem maior. Isso é o tropical típico, que é o que acontece aqui na região centro-oeste. Tá bom, gente? Então, alternativa letra A. Beleza? Vamos para a questão 2 agora. Bora lá, então? Questão 2. Aí ele fala assim, ó. Então, nós estamos no vestibular da UEMS, Banca FAPEC, não esqueçam disso. Tá assim, ó, 2. Textinho ali, mas as respostas bem específicas, ó. Da metrópole para o interior, cidades irão mudar após a pandemia. Opa, a questão é contextualizada, né, ao que estava acontecendo, né, relacionado ao período da prova. É bom lembrar disso, que também eles às vezes buscam esse fato. Especialistas dizem que uma população de grandes núcleos urbanos deverá diminuir na busca da qualidade de vida sem aglomerações, ó. Para o professor de Geografia Éder Luiz da Silva, formado pela Unesp, o atual cenário do Brasil e no mundo está, então, dando mostras de que, novamente, seguindo as necessidades de se evitar aglomerações, deixa eu ver que ele coloca lá, o medo do contágio e a busca da qualidade de vida, as populações das grandes cidades deverão diminuir. Aí ele segue, muita gente irá morar em cidades menores. Grifa lá, marca isso aí, gente, importante. Ou até mesmo no campo, ó. Opa, o processo inverso, professor. Isso. Aí ele coloca lá sobre metrópoles nacional para intervir nas cidades, tá. Aí ele, olha só, isso é típico da Banca FAPEC. Ele faz um texto e a pergunta, o comando da questão é isso aqui, ó. O comando da questão dele fala assim, ó, olha lá, ele vai lá, né?
texto lido faz referência a que tipo de movimento migratório. Pronto, acabou. Só isso, tá? Ele quer saber o movimento migratório. Migração pendular, ó, movimento diário, tá? É diário isso aqui, ó. Você vai e volta igual um pêndulo da área, tá? Então, vou colocar aqui, né, das periferias da metrópole, da metrópole para a cidade principal. Ida e volta, tá? Todo dia. Para a cidade principal. Beleza? Bom, ele não falou sobre isso no texto. Ele falou que o cara está saindo da cidade para morar em outra cidade. Isso aqui não. Você sai de manhã, de madrugada, sai lá da periferia de Guarulhos, pega 3, 4 conduções, chega até, trabalha onde seu trabalho, lá na grande São Paulo, na cidade, na capital São Paulo, fica até as 5 da tarde, pega 3 conduções, chega às 8 da noite, na periferia de Guarulhos, dorme e volta no outro dia e faz esse movimento todo dia. Cria as chamadas cidades dormitórios, ó. É uma consequência disso aqui, ó. Cidade dormitório. O cara só vai lá para dormir. Por que ele não... Professor, por que ele não compra uma casa lá em São Paulo onde ele trabalha? Porque ele não tem dinheiro. Ele vai morar na periferia da cidade, que já é da metrópole, que fica muito distante. Não é esse conceito. B. Êxodo urbano. Êxodo urbano, opa! Êxodo rural não é a migração do campo para a cidade? E o êxodo urbano? Da cidade para o campo? Para cidades menores? Opa, esse conceito vem sendo aplicado agora. Ó. Migração da cidade para o campo ou cidades menores. Ó. Isso vem acontecendo bastante, as pessoas estão fugindo. Só não relacionado à questão daquilo que ele colocou no texto, que é da aglomeração, que se colocou muita evidência, né? As pessoas que moravam nos grandes centros fugindo dessa aglomeração, mas também estão fugindo da violência, estão fugindo do trânsito, estão buscando qualidade de vida em cidades menores, onde eles têm essa característica. Então, ó, campo ou cidades menores. É o que o texto falou, Então, a alternativa correta, letra B, tá? A outra ele colocou lá, transumância. O que é transumância? Transumância geralmente é uma migração por fatores de causas naturais, né? Então, quando você tem lá no Nordeste, por exemplo, né, você tem a seca, o cara vai sair do sertão e vai migrar para a zona da mata, quando voltar a chover ele volta de novo. Alguns chamam isso meio que pendular, né? Mas ela está relacionada principalmente a fatores naturais. E o último, êxodo rural, que seria a migração do campo para a cidade, não é o que ele falou, é o contrário. Tudo bem? Vamos para a próxima. Questão 3, gente. Ele fala assim, essa questão aqui ela é meio até conceitual, porque a geografia ela trabalha também localização e às vezes pouco se usa isso, né? Então os conceitos básicos de localização. Vem comigo aqui rapidinho, a gente vai ver, e vocês vão ver como que é fácil de resolver essa questão. Ó, primeira coisa, né? Vamos pegar os sinônimos que são aplicados. Sinônimos aplicados à orientação, tá? Então eu tenho aqui, ó, norte. Norte eu posso chamar de que mais? De boreal e setentrional, tá? Eu posso chamar esses pontos, ou melhor, todos eles, né, são sinônimos. Então fala assim, ó, o estado de Roraima fica na porção setentrional do Brasil, tá certo? Fica na porção boreal do Brasil, é a mesma coisa que norte. Sul, aí eu tenho os sinônimos dele, que vai ser então austral e meridional. Meridional. Qual é o estado mais meridional do Brasil? Rio Grande do Sul. Qual é o estado mais austral do Brasil? Rio Grande do Sul. Às vezes o cara coloca isso só para ver se você tem um conceito, se esse cara sabe um pouquinho mais, né? E aí eu tenho o que? Leste. Leste não é o lugar onde o sol nasce, então eu posso chamar de nascente também, ó. E eu posso chamar de Oriente. Lá onde está o Japão, ó. Bandeirinha do Japão, solzinho lá, né? Onde o sol nasce, ó. E oeste, aí eu tenho, olha só, onde o sol se põe, o contrário da nascente, poente. E eu tenho o ocidente, beleza? Ó, agora, olhando isso aqui, eu vou ter, olha lá, vamos pegar aqui, vamos fazer de conta que é um mapa aqui, para poder situar. Ele vai colocar assim para mim, ó. O influenciador digital napolitano decidiu conhecer a famosa aurora boreal. O cara falou para mim, a aurora boreal, ele está onde? Ele está no norte, professor. Ó, ele está no sul, no boreal? Não está, né? A aurora do sul é a aurora austral. Aí ele coloca,
que acontece o ano inteiro na Groenlândia. A Groenlândia aqui, ó. Deixa um pouquinho mais para cá, né? Depois vem lá, né, o Canadá, aí depois pega aqui os Estados Unidos, aí vem aqui a América do Sul, faz de conta, tá, gente? Ficou um negócio meio bizarro aqui, tá? Aí ele coloca assim, né? Onde as luzes são visíveis de qualquer parte do país, de setembro a abril. Depois desse passeio pela Groenlândia, ter dinheiro é duro, o cara pegou o avião e partiu pro Peru Glu-Glu. Foi pro Peru. Esse percurso seguiu qual trajetória? Ó, então nós temos aqui a linha do Equador. Essa linha do Equador ela divide a Terra em dois hemisférios. Tudo que está acima dela é norte, tudo que está abaixo dela é sul. E nós temos o meridiano de Greenwich. Divide a Terra em dois hemisférios. Tudo que está a leste, então, é oriente, tudo que está a oeste é ocidente. Tá? Assim que está dividido aí. E ele está saindo daqui da Groenlândia, ponto A, vamos colocar, e ele está vindo para cá, para o Peru, ó, ponto B, ó. Ó a trajetória que ele está traçando ali nessa viagem dele, né? Então, eu tenho aqui, ó, na minha rosa dos ventos, eu tenho, ó, vamos fazer uma rosa dos ventos aqui em cima, então, ó, vamos colocar, ó, norte, sul, leste, oeste, tá? Então, seriam aí os pontos básicos ali. Aí na letra A ele coloca assim, ó, ele partiu do hemisfério norte, ele está no norte aqui? Ele está acima da linha do Equador, acima dessa linha aqui, ó, então ele está no norte. Aí ele colocou, para o hemisfério meridional, aí se o cara não soubesse os sinônimos aqui, ó, o que é meridional? É a mesma coisa que sul. O Peru está no hemisfério sul, está abaixo da linha do Equador, está no hemisfério sul, que é a mesma coisa que austral ou meridional. Então, a alternativa correta, letra A, certo? Letra B, do hemisfério meridional para o hemisfério oriental, do sul, ele partiu da Groenlândia aqui, estava aqui a Groenlândia, ele foi para o hemisfério oriental, para cá, onde estava o Peru? Não. C, do hemisfério oriental, a Groenlândia estava aqui, ele partiu para o Peru, que está no ocidental. Até poderia, né, o Peru sim, mas a Groenlândia não está aqui. A letra D, do hemisfério ocidental, ó, a Groenlândia está no ocidental? Tá. Para o hemisfério oriental, o Peru está aqui? Não, então não poderia marcar. E letra E, do hemisfério sul para o norte, ó, a Groenlândia está aqui, o Peru está aqui, de sul para norte? Não. Então, alternativa, letra A. Questão 3, beleza? Vamos para 4. Questão 4. Com crescente demanda nos últimos anos por áreas agricultáveis ainda não exploradas, esse bioma se tornou um dos ambientes mais favoráveis para a expansão da fronteira agrícola. Ó, a expansão da fronteira agrícola, ela vai ocorrer quando? Ó, primeiro no Mato Grosso do Sul, melhor, primeiro na região centro-oeste da fronteira agrícola, na região centro-oeste agrícola, ó. Vamos colocar aqui assim, ó, início, década de 70, centro-oeste, ó. De 70 no centro-oeste. E hoje ela está indo para o arco do desmatamento lá na região da Amazônia. Certo? Então, atual, ó, arco do desmatamento, Amazônia. Desmatamento, tá? Então vamos conceituar o que ele vai querer ali, ó. Amazônia. Certo? Então, bora lá. Aí ele fala assim, ó. Tá, ele coloca lá, né, fronteira agrícola. Uma das consequências consiste no desmatamento e no aumento do número de queimadas, ocasionando a degradação e a supressão existente nas áreas dos ecossistemas naturais do bioma. Algumas espécies da flora já estão ameaçadas de extinção, ó. Butiá, castanha, catuaba verdadeira, pequi, gente, pequi é bem típico da onde? Da região centro-oeste, né? Goiás, Mato Grosso do Sul, buriti e outros. O buriti, gente, ele é muito encontrado nas chamadas mata galeria, em áreas onde você tem nascente, tá? Em áreas de grande umidade. Todas essas árvores que ele falou ali, todos esses tipos de vegetação são palmáceas, tipos de palmeiras. Esse butiá ali forma tipo um cacho, assim, com os coquinhos amarelados, né, que se formam nele. Ele é típico, você vai encontrar em várias áreas, em vários lugares, vários países até da América do Sul. Mas o pequi aqui ele já me deu uma ideia um pouco aqui, né? Quem é da região vai conhecer um pouco mais, né? Opa, já sei de que área ele está falando. Ó. Aí ele coloca ali, né? Na porção nordeste desse bioma, os anos que apresentaram menores índices de precipitação
também foram os anos que ocorreram mais incidência de queimadas. Olha, ele está falando sobre a questão da incidência de queimadas, gente. Qual é o bioma onde eu tenho isso, né? Características marcantes. Então ele colocou aqui para mim, ó, sobre o caso, né, do Pequi, que já me deu uma ideia. Ele colocou relacionado aí também outro fato, a questão das queimadas, né? Falou sobre a expansão da fronteira agrícola, né? Então eu estou relacionado aqui, ó, a região aqui, centro-oeste, né? Então, aqui tem essas características que estão descritas aí, eu vou pegando os detalhes e vou analisando. Aí ele coloca assim, ó, a técnica de restauração, restaurar é trazer de volta aquilo que existia, tá, gente? Não é, tem um cerrado, eu vou, desmato e eu refloresto com um eucalipto. Não, não é isso, restaurar não, tá? Isso é reflorestar com um outro tipo de espécie, né? Adequadas às características do bioma descrito. Então, eu já sei que é o cerrado. Aí ele coloca assim, a introdução de espécies arbóreas nativas do bioma da Mata Atlântica, é esse bioma que ele descreveu aqui, né? Fala sobre expansão de fronteira agrícola na Mata Atlântica, eu nem vou ler o resto. B, a introdução da regeneração natural, o isolamento da área e o controle de gramíneas exóticas no bioma do cerrado. É o cerrado? É. Então é um processo natural. É, por quê? Porque o cerrado ele tem essa característica aqui, ó. Cerrado ele possui raízes perenes. Então mesmo que o fogo ocorra, tá? Ele vai continuar ainda, tá, gente, existindo porque a raiz dele tá viva. As cinzas que se formaram depois do fogo formam nutrientes e depois ele rebrota sem mesmo às vezes chover. Então ele consegue se recompor, mesmo depois de um processo de queimada. Ele tem também uma característica, o cerrado, que é a casca, que forma um isolante térmico, que tem uma característica que eles chamam de planta suberosa. É uma cortiça que se forma em torno do tronco da árvore, que protege ela principalmente do fogo. É uma adaptação da planta em relação às características. Então, tá? É o bioma do cerrado, alternativa letra B, certo? A letra C, ele coloca assim, ó. A introdução de árvores exóticas de rápido crescimento para favorecer a cobertura do solo do Pantanal. Árvores exóticas, não, eu tenho que repor, se eu quero reconstituir, eu tenho que repor do bioma, não tem que ser exótica, não, tem que ser do bioma. E ali ele colocou como do Pantanal. Do Pantanal não tem expansão de fronteira agrícola, é uma área de preservação, tá, gente? Então já tiro fora. D. A semeadura de deixa eu ver, de mix de espécies exóticas, não posso fazer um mix lá, eu tenho que trazer de volta a espécie que existe ali, né? Não o que, por isso que o cerrado ele se recompõe sozinho, né? Com as características dele, não é introdução de outras espécies. Na letra E ele colocou ali o plantio de espécies arbóreas nativas da caatinga, não é o bioma, né? Que passou pela expansão da fronteira agrícola, que tem essas espécies que foram citadas aí. Então, a alternativa correta, letra B. Beleza, gente? B de beleza. Vamos para a próxima, a última ali, a quinta. Bora lá. Questão 5, então, última questão. Olha só o texto, ele coloca assim: na grande maioria dos casos ocorre a formação de sulcos que envolvem... Opa, então, peraí, essa aí é sobre o quê? Ó, sulcos que envolvem, que evoluem, desculpa, eu tô enxergando mal pra caramba. Evoluem para ravinas, isso aí é processo erosivo, tá, gente? Eu vou de cara avisando. Então, caindo sobre solo, caindo sobre questões relacionadas a bioma, vocês viram a questão anterior, caiu ali relacionado a climograma, caiu sobre fluxo migratório, caiu sobre orientação. Então, um mix, né, de questões aí, mas a maioria conceituais, né? Muito conceituais. É muito conceitual a prova da FAPEC, você tem que saber mesmo o conteúdo. Aí ele fala sobre essas ravinas, vamos explicar para vocês, né? Na parte final das vertentes, devido a uma concentração de fluxos, aí ele continua ali, superficiais das águas de escoamento e interferências, se não me engano é isso mesmo, no regime hidrológico causado por ações antrópicas. Então o que ele está falando ali? Ele está falando da ravina que foi causada pela ação do homem. Então o que eu tenho aqui? Esse é um processo erosivo. Erosão, gente, é um processo de transporte de sedimentos pela ação da água. Tá? Transporte, vai retirar, né, do solo os sedimentos que ali existem. Então, geralmente, o que eu vou ter? Eu vou ter esse processo aqui que a gente chama de splash, que é o impacto da gota no solo, a gota da chuva,
no solo, já começa por aí, tá? Se não tiver cobertura vegetal, já começa a sofrer aqui. Aí depois vai ter os sulcos, tá? Esses sulcos aí, tá, gente? Eles vão formar ali, que a gente vai chamar de pequenos... na verdade, a água ela vai começar a canalizar, tá? Ela começa a se canalizar e ela começa a formar pequenas linhas que começam a se aprofundar, transportando esses sedimentos. É o início de um processo erosivo que depois vai se transformar em ravinamento, né? Então, vamos colocar ali, né? Deixa eu ver aqui. Da água. Então, são pequenos caminhos. Caminhos. Da água no solo. Então começa a erodir já aqui, ó, formando pequenos sulcos. Aí depois você vai para a ravina. A ravina são então o quê? O aprofundamento dos sulcos. Ela vai cada vez ficando mais fundo. Então vamos colocar aqui, né? Vamos ver como que a gente pode colocar aqui. Profundos. São profundos, escavados pela água. Então são processos erosivos que vão aprofundar a formação do sulco em direção à rocha matriz, que é a rocha que vai estar na base. E por último a vossoroca. Vossoroca são grandes erosões. Ó. Eu posso até tentar fazer alguma coisa aqui para dar uma ideia para vocês. Ó. É como se fosse assim, eu tenho o solo, né? Aí eu vou ter aqui, ó, a gota d'água, faz de conta que isso aqui é uma gota, tá? Ó, uma gotinha d'água, tá bom? Ela bateu, ó, quando ela bate no solo, ela já começou um processo, tá? Aí ela vai começar a fazer o caminho, isso aqui é o sulco, ó, começou a fazer um caminho, ó. Aí esse caminho vai aprofundar e vai chegar até a rocha matriz aqui, ó, porque na rocha matriz ela não vai atravessar, certo? Aí isso aqui é a ravina, ó. E quando essa ravina chega na rocha matriz, ela vai começar a não ir mais para o fundo, porque a rocha matriz não deixa, ela vai começar a ir para o lado. A gente chama isso de solapamento de base. Ela vai começar a fazer isso aqui, ó. Vai começar a abrir. E aí vira vossoroca. Aí vai virar isso aqui, ó. Aí isso é vossoroca. E vira uma grande erosão. Vossoroca. O que eu tenho que fazer? Retirada da cobertura vegetal vai ser o problema. Então eu tenho que manter a cobertura vegetal. E onde eu já retirei, onde eu tenho agricultura? Curva de nível, plantio direto, tentar diminuir o impacto da água sobre o solo que está exposto, tá bom? Sempre a retirada da cobertura vegetal é o principal problema relacionado a isso. Por isso a ação antrópica, tá? Quando ele coloca ali. Então ele coloca sobre qual é o processo, né? Que aconteceu lá do ravinamento. Ele vai gerar o quê, né? A ravina vai evoluir, a evolução desse processo vai chegar no quê, né? Ao desmatamento? Não, o desmatamento é retirada de cobertura vegetal. A ravina, que vira a vossoroca, é o transporte de sedimentos pela água, que é um processo erosivo. Eu não estou falando de retirar de cobertura vegetal. Ela é um dos fatores que favorecem. Ele não perguntou isso para mim. Ele está falando sobre a ravina evoluindo, vai virar o quê? Tá? A letra B, assoreamento. O que é assoreamento? É na margem do rio, ó, que vai acontecer. Os sedimentos que estão aqui na margem vão se depositar no fundo do leito do rio e vão diminuir a profundidade desse rio e vão acabar assoreando esse rio com o passar do tempo. Então, se você retira a mata ciliar que está aqui no entorno, ó, esse rio fica suscetível a um processo de assoreamento. Não é o que ele narrou aí, tá? Na letra C, ele fala sobre intemperismo, que é o processo de decomposição da rocha. Decomposição, pode ser pela água ou pela variação de temperatura, não narrou isso também. E na letra D, a vossoroca, olha só, que é o processo de avanço. Então ele fala no texto isso aqui, né? Ele comenta isso, olha lá. Ele fala assim, né? Na grande maioria das cidades ocorre então a formação de sulcos que evoluem para ravinas na parte final da vertente. Aí, né, devido a uma concentração de fluxos, que é o que nós narramos aqui para vocês também, né? Superficiais das águas, do escoamento, interferências do regime hidrológico, causado por esse processo de alteração do solo, é chamado, então, que vai chegar ao quê? A letra D, que é vossoroca lá. Então, ele começa com o splash, com o sulco, com a ravina, que vira vossoroca lá. Tá? E a letra E é infiltração. Infiltração não é transporte, a água só entra aqui, ela não está transportando sedimentos na camada superficial. E erosão é o transporte de sedimentos na camada superficial do solo pela água. Tá bom? Infiltração é a absorção da água pelo solo, não é o transporte necessariamente de sedimentos, tá bom?
Então, a alternativa correta é a letra D. Tá aí, gente, corrigido. Um grande beijo para vocês. Sou o professor Aido, professor do Évora. Qualquer dúvida, tá, gente? Estamos aqui à disposição. Entre em contato e até mais. Um grande beijo. Fui, tchau.